está morto. Jesus Cristo, Ele vive. Ele ressuscitou, Ele vive. Então, diante de toda nessa semana onde se fala, onde se encena, onde passa filme, uma coisa deve ficar cravada no nosso coração e na nossa mente: Jesus vive. Amém? Então, eu queria fazer essa introdução, mas o que eu quero falar com vocês hoje, pode projetar o tema da mensagem. O que eu quero falar com vocês hoje traz então esse título, o coração da Páscoa. Eu quero pensar com você sobre este tema nessa noite, o coração da Páscoa. E nós vamos ler então o texto que é o coração da Bíblia. Quem aqui vai adivinhar ou vai saber qual é o texto que é o coração da Bíblia? Qual é o texto que é o coração ali da palavra de Deus? E o Bruno, ele iniciou hoje, quando o Bruno iniciou João 3,16, eu falei, uau, é isso mesmo. Olha aí a conexão. Queridos, nós vamos ler novamente João 3,16. Fiquem comigo, amém? Que é então o texto que é o coração da Bíblia, o coração da palavra de Deus, diz assim. Vamos nós todos ler bem alto? Vamos? 1, 2, 3... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, observe, deixa o versículo, observe que no versículo ele vai falar que Jesus, ele é o quê? Unigênito. O versículo vai dizer que Jesus é Filho unigênito e não somente primogênito. Porque, queridos, primogênitos pode ser eu e você. Lá em casa, eu sou a primogênita. Eu sou a filha mais velha. Então, primogênito nós podemos ser, mas unigênito, que quer dizer único em espécie, só Jesus é. Então, Deus enviou seu Filho unigênito. Amém? Então aqui nós estamos nos deparando com o coração da Bíblia, com o coração da palavra de Deus. E porque Deus tanto amou de uma extensão imensurável, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós acabamos de ler o coração da Páscoa. Nós acabamos de ler então o coração da palavra de Deus. Mas, queridos, eu quero dizer para você, não se engane. Não se engane. A Páscoa que todos nós celebramos é o ponto, e o que é o ponto máximo da nossa fé. Ela não foi uma história fácil. A Páscoa que nós celebramos, que nós relembramos, que nós nos emocionamos, que nós nos impactamos, não foi uma história fácil. Para que eu e você estivéssemos hoje aqui, desfrutando desse sacrifício de Jesus, reconciliados com o Pai, um alto preço foi pago. Diga, um alto preço foi pago. Queridos, pelo próprio Deus, esse preço foi pago. Esse alto preço foi pago pelo próprio Jesus. Então, em favor da minha e da sua vida, queridos, até chegar à cruz. Jesus, até chegar à cruz, ao Calvário, ao Monte Caveira, Ele passou por um processo totalmente injusto. Totalmente injusto. Jesus chega ao Calvário, Jesus chega ao seu lugar de execução, ladeado por bandidos da pior categoria, porque a condenação por crucificação era apenas para bandidos de pior espécie. Então, antes de Jesus chegar no Monte Calvário, no Monte Gólgota, Jesus, Ele passa então por uma via de humilhação. Queridos, não foi fácil, não foi uma história fácil. Uma história agradável.
Antes dele chegar até o Gólgota, até o Monte da Caveira, ele passa por uma via de humilhação. Jesus, então, ele passa pelo comércio da cidade. Imaginem a cena, queridos. Jesus, que tanto fez bem, que tanto amou, que operou milagres, que multidões o seguia, agora ele tem que passar no meio da cidade, no meio do comércio, e imagine o olhar daquelas pessoas. Imagine agora o olhar de condenação para Jesus, o olhar das pessoas zombando dele, xingando ele. Imagine Jesus passando por essa via, sendo cuspido, sendo chicoteado pelos soldados. Uma via de vergonha, uma via de humilhação e uma via dolorosa. Mas Jesus, então, ele passa por essa via e ele chega, então, até o Monte Calvário, o Gólgota, até o lugar da sua execução. E, queridos, ele chega ali não porque ele tinha culpa. Jesus, ele chega ali não porque havia pecado, não porque houvesse alguma transgressão, não havia uma vírgula da lei que Jesus houvesse transgredido. Mas Jesus, ele chega até esse lugar de crucificação, esse lugar horrendo, onde era reservado somente para os piores bandidos, da pior categoria, por amor a você. Ele chega até esse lugar por amor a mim, por amor a nós. Foi pensando em nós que ele chega até esse lugar. E os pecados que ele carregou foram os meus e foram os seus pecados. Então, querido, a história da cruz, a mensagem da cruz, não foi uma trajetória fácil. Não foi agradável. E eu quero reforçar, lendo para vocês um texto, versículos que está lá em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 29. Vai reforçar essa trajetória, essa via de humilhação que Jesus passou. Versículo 29 diz assim: os que iam passando faziam o quê, queridos? Blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica? Próximo. Salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Queridos, nós acabamos de ver agora aqui nesses versículos, né, que mostra que Jesus, ele foi escarneado. Jesus foi ridicularizado. Jesus foi caçoado pela sociedade, pelas pessoas que passavam, que estavam ali na rua. Jesus foi ridicularizado pelos sacerdotes, pelas pessoas da igreja. Jesus foi zombado, foi criticado pelo próprio bandido ali na cruz. Ele foi ridicularizado. Ele foi ridicularizado pelas pessoas que estavam ali. Então, queridos, Jesus foi ridicularizado por todos. E nesse ar de deboche, nesse clima de zombaria, nós podemos notar também as pessoas tentando Jesus. Tentando Jesus a quê, pastora? A descer da cruz. Nesse clima, queridos, de deboche, as pessoas estavam então tentando, provocando, duvidando da identidade de Jesus. Provocando ele a descer da cruz. Diziam: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Salvou tantos, curou tantos, não pode fazer isso consigo mesmo? Você não disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias? Você não disse que é poderoso?
Se você é verdadeiramente o Filho de Deus, desça então daí. Queridos, olha o clima. Agora Jesus, ele é totalmente tentado. Queridos, eu quero te lembrar que ser tentado não é pecado. Mas pecado é você cair à tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E Jesus, ele não cedeu à tentação. Então, nessa noite, eu quero, junto com você, louvar e engrandecer a Deus. Por quê? Pelo fato de que Jesus não desceu da cruz. Jesus não desceu da cruz, mesmo sendo zombado, criticado, provocado, tentado, ridicularizado, açoitado. Jesus não desceu da cruz. E queridos, eu quero pensar com você nessa noite tão especial, nessa noite de Páscoa, 3 motivos. Quantos? 3 motivos porque Jesus não desceu da cruz. E o primeiro motivo porque Jesus não desceu daquela cruz, é porque Ele não precisa provar nada. Ele não precisa provar nada. Jesus não desce da cruz porque Ele não está condicionado ao si. Se você é filho de Deus, se você é poderoso, se você fala. Não, Jesus não está condicionado porque Ele é o Filho de Deus. Ele tem então a ciência de quem Ele é, a identidade firmada de quem Ele é. Então Jesus não desce daquela cruz porque a sua jornada aqui na terra, a sua caminhada aqui na terra não estava ligado a provar algo para as pessoas, mas a sua jornada, a sua caminhada, o seu ministério estava ligado em obedecer a Deus, em cumprir a missão ao qual o Pai designou a Ele. E queridos, como nós, eu e você gastamos, preste atenção aqui comigo, nós gastamos tempo, energia e esforço tentando provar algo para as pessoas. Como nós gastamos tempo, esforço e energia tentando provar algo para as pessoas. Quantas pessoas eu e você conhecemos que vêm à igreja, que se apaixonam, que encontram Jesus, têm um encontro verdadeiro com o Senhor. Então decide entregar sua vida para Jesus. E daí começa uma caminhada com o Senhor, mas com o tempo, ela vai então ficando preocupada ou preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque o passado era de muitos erros, o passado fez muitas decisões erradas, e agora então fica aí preocupado em provar para o outro que agora mudou. A preocupação agora é provar para a família, para os amigos, para as pessoas da igreja, que suas atitudes não são mais a mesma, que agora a sua postura é outra. Então, ela vai engajar tempo, energia, esforço, tentando provar para os outros. E se preocupa tanto com isso, e se esquecem de se preocupar daquilo que o Pai pensa ao seu respeito. Esquecem de se preocupar e de procurar aquilo que o Pai fala ao seu respeito. E Jesus ali pregado na cruz, queridos, não estava preocupado com aquelas pessoas que passavam debochando dele, caçoando dele, duvidando dele. Jesus não estava preocupado. Jesus estava preocupado em obedecer o Pai de amor. Essa era a preocupação dele. Jesus estava preocupado em cumprir a sua missão. Jesus estava preocupado em viver seu chamado em Deus. Então, é por isso que Jesus não desce daquela cruz, mesmo ali sendo provocado. Queridos, eu quero falar algo, quero que você grave bem isso no seu coração. A opinião ao nosso respeito que verdadeiramente devemos nos importar é com aquilo que Deus pensa de nós. Essa é uma opinião que deve, chacoalhar-se em você, que deve realmente
fazer com que você se preocupe o que o céu pensa ao meu respeito. O que o Pai de amor pensa sobre mim. Essa é a opinião que mais deve preocupar a sua vida. O que é que Deus tem para mim? Qual é a missão? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer para agradar e para viver aquilo que Deus me fez para ser? Então, queridos, essa deve ser aquilo que nos move e não aquilo que os outros pensam ou vão falar. Amém? Segundo motivo, porque Jesus não desce da cruz. O segundo motivo é que quem ama o Pai se compromete. Quem ama o Pai, quem ama Deus, se compromete. Eu, preparando aqui a mensagem, eu lembrei de uma lição. Vou dar um spoiler aqui para os casais. Porque nós ministramos um curso para casais, e dentro então, deste curso que eu e Maxwell ministramos, que é agora dia 26, 27, tem uma lição que fala assim: quem ama se compromete. Então nós ministramos essa lição, quem ama se compromete, onde nós falamos, da aliança. Porque, queridos, quem ama, faz aliança. Quem ama se compromete. Então Jesus, ele não desce daquela cruz por amor. Por amor, amém, igreja? O segundo motivo pelo qual Jesus não desce da cruz é amor. Quem ama não abandona seu compromisso. João 13, versículo 1. João 13, Evangelho de João 13, versículo 1, lá na parte C, vai dizer assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até os fins. Quem ama se compromete. Casados, você está aí com o seu cônjuge aí do seu lado? Amor, presta atenção que eu vou falar para você. Fala assim para o seu cônjuge: é até o fim. Até a morte. Eu sabia que... Eu tento ficar séria. É até o fim, meu bem. Amo você. Também estou morrendo de saudade. Vamos voltar para... Quem ama não abandona. Quem ama não abandona seu compromisso. Quem ama não abandona sua obrigação. Quem ama não deixa de cumprir a carreira proposta. Quem ama não larga o seu chamado. Quem ama não faz essas coisas de abandonar, de largar. Então eu quero dizer algo ao seu coração. Jesus não desce daquela cruz porque Ele ama e porque Jesus é extremamente comprometido. Extremamente comprometido. Então saiba de uma coisa: Jesus não faz absolutamente nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Saiba, queridos, que a obra que Ele faz é completa. O amor dEle é completo. O propósito que Ele tem para a sua vida é completo. Então deixa eu te falar, não se desespere à toa. Porque a Bíblia, ela vai dizer que a boa obra que Ele iniciou, Ele é fiel para completá-la. O Senhor Jesus não faz nada pela metade. Então, hoje, decida acalmar o seu coração. Diga assim comigo: ansiedade, vai embora, em nome de Jesus. Todo medo, vai embora, em nome de Jesus. Porque, querido, se Jesus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Ele não deixa nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Se Ele prometeu uma restauração familiar, ei, fique completamente tranquilo, tranquila. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga assim para o irmão que está do seu lado: diga: Ele não faz nada pela metade. Última razão, então, porque Jesus não desce daquela cruz. Porque Ele preferiu levantar em glória do sepulcro.
Jesus, então, ele suportou todas as afrontas, toda a humilhação, toda a vergonha, toda a dor, porque ele preferiu levantar em glória do sepulcro. Queridos, o antônimo, o oposto de descer, é erguer, ascender, crescer, expandir, levantar. Então Jesus, ao invés de descer da cruz, ele preferiu erguer, ascender, expandir, crescer de maneira eterna. Aleluia! Ele preferiu sair vitorioso para sempre. E sabe qual é a máxima disso tudo? É que eu e você fazemos parte dessa conquista. Eu e você podemos desfrutar dessa conquista, porque em Jesus nós somos vitoriosos. Amém? Então, queridos, o fato de Jesus levantar do sepulcro nos autoriza a uma nova vida aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. E para encerrarmos então essa reflexão, eu quero ler com você Evangelho de João, o capítulo 20, e apenas o versículo 7. João 20 e o versículo 7 vai dizer assim: e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Na minha versão diz assim: como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado, a parte separada das faixas de linho. Queridos, Jesus, ele preferiu não descer da cruz, mas levantar do sepulcro em glória, porque ele queria transmitir uma mensagem para nós também. Queridos, num domingo especial como esse, num domingo de manhã, a palavra do Senhor, ela vai dizer que algumas pessoas estiveram ali no sepulcro de Jesus. Algumas pessoas foram ali então visitar o sepulcro de Jesus. Maria Madalena, Simão Pedro, João. E essas pessoas, ao chegarem já onde Jesus, foi sepultado, elas já se deparam com aquela enorme pedra removida do lugar. Ela já encontra, já essa pedra removida. E essa pedra, queridos, homem algum conseguiria remover sozinho, de tão grande que ela é. E quando eles então entram, no sepulcro, eles avistam então o lençol que foi usado para revestir ali o corpo de Jesus. Mas o que espanta eles é que havia um invólucro no formato de um corpo. E não havia corpo ali. Aquele lençol, aquele invólucro, que revestia o corpo de Jesus, estava intacto. E aquilo causou muito espanto neles. E havia ali do lado um lenço dobrado ao lado ali da cabeceira. Eu não sei se você sabe da história, mas na cultura judaica, o lenço dobrado, ele transmite uma mensagem e ele tem um significado. Eu não sei se você sabe disso, mas eu já quero aqui profetizar quem vai receber, que quando você viajar para Israel, você já vai chegar lá sabendo do significado do lenço dobrado quando você for no restaurante. Amém? Oh, glória, aleluia. Então, queridos, lá em Israel, na cultura judaica, eles entendem que se uma pessoa está ali fazendo a sua refeição, e o garçom passa e encontra o lenço, assim, sobre a mesa, o garçom entende que a pessoa ali, ela já parou a refeição. Ou ela já foi, ela já vai embora. Então eles passam
e eles recolhem tudo. Porque é diferente aqui do Brasil, né? Aqui do Brasil a gente vai no rodízio e a gente fica comendo. E come mais e fica conversando e não para a conversa. Lá não. Lá eles terminam as refeições e o lugar deles conversarem é nas praças. Então eles se levantam, deixam, né, o lenço lá e saem e vai para as praças. Aí os garçons vão e recolhem. Pastora, mas e se eu estiver lá e querer ir no banheiro, né? E se eu se eu estiver lá durante a refeição, tocar o telefone, eu tiver que levantar e sair para atender? Já vai aprendendo quando você for para Israel. Você vai fazer o seguinte, você vai deixar o seu lenço dobrado sobre a mesa. Por quê, pastora? Porque é um sinal de que você está ali por perto e de que você vai voltar. O lençol que envolvia, o lenço que envolvia o rosto de Jesus, projeta para nós, foi encontrado, João 27, foi encontrado dobrado, que nessa versão está enrolado, né? Está enroladinho, no lugar ali do lado da cabeceira. Trazendo então essa mensagem para nós, eu vou voltar. Eu voltarei. Queridos, esse é o coração da Páscoa. Jesus vive. Ele vai voltar. E nós nos encontraremos com Ele na glória. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero convidar você a celebrar muito essa data nessa